Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os Lusíadas. A obra de Luís Vaz de Camões tem como ação central a descoberta do caminho marítimo para a Índia através de Vasco da Gama. Nessa mesma história, fala-se dos feitos dos filhos de Luso, os lusitanos, e feitos tais que fariam inclusive, como é que é de dizer, esquecer os maiores de todos os impérios, como o Império Persa, o Império Grego ou até o Império Romano. Um país tão pequeno, mas capaz de feitos tais que, de alguma forma, todos perguntariam como é que eles conseguem impor a sua presença e descobrir novos mundos. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês foi, e ainda é hoje pela última vez, Tágites. Porque tem a ver com Camões, tem a ver com 10 de junho, tem a ver com Portugal, tem a ver com as comunidades portuguesas, tem a ver com esta obra que eu estou a mencionar, os Lusíadas. Mas voltemos então à obra. Sabe porquê? Porque também fala de fado. E embora seja uma epopeia onde, já eu disse aqui várias vezes, o herói, em vez de ser como na Grécia, um herói único, não, o herói é o povo lusitano, eu devo-lhe dizer que é muito mais semelhante a uma verdadeira tragédia grega do que a uma epopeia. Não por aquilo que está escrito, mas por aquilo que terras lusitanas se tornaram na atualidade. Ter como obra de referência no Portugal atual os Lusíadas deve entristecer-nos a todos nós. Sabe porquê? Porque aquilo que foram os laços criados ao longo de séculos, aquilo que foi a cultura comum adquirida em latitudes e longitudes jamais imaginadas, estamos a deitar pura e simplesmente para o lixo. E diga-me uma coisa, o que seria Portugal hoje se fôssemos verdadeiramente amigos do Brasil? Se fôssemos verdadeiramente amigos da China? Se fôssemos verdadeiramente amigos da Índia? Mas não. Portugal hoje tem como timoneiro um pensamento qualquer, que é uma visão de túnel que não nasce em Lisboa, mas nasce em Bruxelas ou em Washington. Digo eu que não percebo nada disto. Nosso convidado de hoje, o autor deste livro que se chama Manual de Antiprotocolo, Notas Inconvenientes de um Diplomata, ou A Diplomacia Vista de Dentro e do Avesso, um convidado que já temos o gosto de receber há algum tempo, o Sr. Embaixador Henrique Silveira Borges. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Obviamente, nem sequer me passava pela cabeça que você fosse um profundo conhecedor da obra de Camões.
das Tágides, mas eu sabia que, de alguma forma, com o seu percurso profissional enquanto embaixador, os Lusíadas nos diria, ou lhe diria assim, alguma coisa. É bom, aliás, estou muito longe da realidade quando eu faço este contraste entre aquilo que eram os lusos dos Lusíadas e aquilo que é Portugal da atualidade. Em primeiro lugar, muito obrigado por mais esta oportunidade de estar aqui no seu programa. É verdade, eu não sabia sequer qual era o ciclo destes programas e que hoje era o último dia dedicado a este ciclo. É uma mera coincidência, e quando estávamos ali a falar antes, não é? Achei realmente muito curioso esta coincidência de a sua introdução e, portanto, todo este ciclo ter a ver com... não vou dizer que sou um profundo conhecedor dos Lusíadas, mas, de facto, a minha tese de formação, não é? A universitária foi justamente os Lusíadas. É claro que eu, na altura, li várias vezes os Lusíadas, já foi, como imagina, há muitos anos, e hoje em dia já não tenho bem presente todo o texto riquíssimo Claro. do Camões e também há que ver que tudo isso eu sei, nem sei se ainda se ensina nas nossas escolas, seja no ensino secundário. Imagino que quem estuda literatura portuguesa ainda... terá que passar por aí. Portanto, ainda não passou os Lusíadas pela chamada cultura... Mas acho que no outro dia descobrimos o que é que já não se dá, é os maias. É o Essa de Queiroz. Pois, parece que o Essa de Queiroz já foi dar uma volta. O quê? Foi objeto da cultura, chamada cultura de cancelamento? Não sei. Ou encostamento, pelo menos foi. Aliás, outro dia estou a divergir talvez, ou a derivar um pouco, mas outro dia estava a participar realmente num grupo de amigos e em que se fazia uma comparação entre, acho eu, um pouco despropositada, a propósito também de um livro recente entre o Damião de Góis e o Camões, como se o Damião de Góis estivesse do lado do politicamente correto, fosse, digamos, o europeísta, universalista, e o Camões fosse uma espécie de troglodita nacionalista, esquecendo que o Camões, em primeiro lugar, quem lê Camões sabe isso, e quem lê os Lusíadas sabe isso perfeitamente, não é? Todos os Lusíadas estão cheios de citações da cultura clássica, da cultura grega, da cultura romana. Portanto, o diálogo no Olimpo entre os deuses o Camões é um homem, é talvez o nosso maior expoente da cultura renascentista. É que se esquece isso, não é? Pois. E a cultura renascentista não foi só em Portugal ou só em Itália, portanto foi uma cultura com uma projeção, diríamos hoje, europeia e talvez global, uma vez que a Europa era nossa, o nosso mundo se reduzia à Europa. Mas eu acho que é uma excelente introdução e, entretanto, vieram-me à mente alguns trechos e algumas das memórias que eu tinha dos Lusíadas. Eu acho, e sobre aquilo que disse na introdução, eu acho que eu identifico-me completamente com isso. Eu acho que há quando fala, por exemplo, de afunilamento, não é? Eu iria até mais longe de sectarismo. E é um sectarismo, ainda por cima, que nem sequer é de nossa iniciativa. É um sectarismo importado de Bruxelas e de Washington. Sejamos muito claros, não é? E, portanto, e tudo isto tem a ver, evidentemente, com a posição, aquilo que se chamava, que são frases que caíram em desuso, a posição de Portugal no mundo, o lugar de Portugal no mundo, a maneira de estar de Portugal no mundo, tantos autores ainda, e que eram, aliás, pessoas que não se identificavam com o regime anterior. Por exemplo, estou-me a lembrar o mundo que os portugueses criaram, por exemplo, Ferreira de Castro, que tinha mais, que hoje em dia quem é que lê? Quem é que lê isso? Quem é que sabe sequer, não é? Portanto, temos essa noção que não é uma noção, isso é que é o mal, é que nós assimilamos tudo isso ao regime anterior. Não me estou a pronunciar sobre, mas associamos, fizemos uma leitura completamente sectária de todos esses conceitos. E nós temos, evidentemente, os Lusíadas podem ter uma leitura até imperialista, não? E os Lusíadas podem ter uma outra leitura quase contrária. Lembremos o Velho do Restelo, lembremos aquilo que o Camões diz numa estrofe, quando ele fala de Portugal à apagada e vil tristeza.
Tudo isso, portanto, o Camões, e essa também é a riqueza de Lusíadas, os Lusíadas são passíveis de várias leituras até contraditórias. Por exemplo, no Velho do Restelo, eu creio que o Camões está também, ele traduz, reflete uma corrente forte de opinião anti-epopeia, anti-descobertas, anti-expansão portuguesa. E, pela maneira como ele retrata, e dá-lhe portanto, um lugar bastante destacado nos Lusíadas, a maneira como ele retrata o discurso e a importância que dá ao discurso do Velho do Restelo, mostra que ele próprio está parcialmente identificado, ou há uma empatia do Camões com algumas das coisas que diz o Velho do Restelo. Sr. Embaixador, é um traço português. Eu creio que um português característico tem dentro dele algumas pingas desse Velho do Restelo em relação a mudanças, em relação a novidades, em relação a coisas que não conheça. Ou seja, é um reflexo fidedigno daquilo que também é ser português. Pois há dois lados do Velho do Restelo. Há um lado negativo, que é esse, muitas vezes a nossa aversão a tudo aquilo que seja novidade, inovação, etc. Esse é o lado negativo, mas há o outro lado que eu acho que é positivo, que é o lado, digamos, conservador, no sentido de prudência, de uma aproximação crítica e prudente de tudo aquilo que nos é vendido como absolutamente novo. E nada é absolutamente novo. Tudo é novo e, ao mesmo tempo, quem lê um pouco de história sabe isso, não é? É uma repetição de... E é uma repetição sob outra forma, e também não podemos cair no erro de ir ao passado para projetar o futuro. Eu costumo dizer o futuro, bom, isto é uma frase muito comum, o futuro a Deus pertence, dito por outras palavras, para quem não é crente, o futuro é, por definição, ou por inerência, imprevisível, não é? E também estávamos a citar uma frase do Keynes há pouco, não é? A longo prazo estamos todos mortos. É verdade. Bom, e portanto tudo isso tem a ver, e nós hoje em dia, não sei se estou a derivar, interrompa, por favor. Não se preocupe que esta nau eu vou orientando e navegando. Pois, nós hoje em dia, um dos nossos vícios também é o cientismo. Nós confundimos ciência com religião, com crença, e portanto nós pensamos que a ciência pode prever o futuro, que para mim é um grande erro. Eu tenho uma formação sobretudo humanística, talvez aí seja um pouco digamos, influenciada evidentemente pela minha formação, esta visão. Mas, portanto, tudo isso, o passado, a história é fundamental, mas a história também não nos permite prever, porque aqui estaríamos a cair no mesmo erro, não nos permite prever o futuro. Agora temos todas estas, enfim, todo este cientismo ambiente, que é uma ideologia que pouco ou nada tem a ver com a ciência. Quem pratica ciência, eu não sou cientista, mas estudei uma coisa chamada epistemologia, que é a teoria do conhecimento, e, portanto, toda a gente que estudou um pouco sobre ciência sabe que a ciência passo o termo dialética, é ação e reação, é um processo de debate. E até constante questionamento das conclusões a que se alcançam. É hipótese, é verificação, é erro e tentativa, tudo isso, não é? Claro. E hoje em dia tem-se uma ideia completamente contrária do que é ciência. Costuma-se dizer a diferença entre a ciência e a religião é que a religião, por definição, não erra. A ciência progride através do erro. Mas acho que para não derivar muito, parece-me que isto era em a alguns propósito momentos, de Lusíadas. em alguns momentos parece que a ciência é o novo dogma. Aquelas coisas que acaba por ser paradoxal, porque a ciência não devia ser de todo dogmática. Mas vamos então àquilo que são estes laços que nós temos com estes países. Eu mencionei estes três, que foi o Brasil, a Índia e a China. Esses laços são conhecidos na história e estes países agora fazem parte, provavelmente não, fazem parte de um grupo de países que corresponde a 43% do PIB mundial. Corresponde a cerca de 2/3 da população mundial. Tem o primeiro e o segundo país mais populosos do mundo. Creio que a Índia acabou de ultrapassar a China em termos de população. E, no entanto, Portugal
este Portugal que tem estes séculos de convivência, neste momento parece que é amigo de quem não é amigo destes países? Pois, não querendo ir muito longe nos meus qualificativos, mas aquilo que me parece que nós estamos a fazer e que é recente, relativamente recente mesmo, nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, estávamos também a falar nisso, havia uma geração que tinha consciência, lá está, da posição de Portugal no mundo, da sua história, tinha uma memória histórica, e eu parece-me que hoje em dia estamos a, também, não sei se isso é efeito da cultura de cancelamento, neste caso é uma, digamos, é um apagamento semi-voluntário, ou até involuntário, ou inconsciente, não sei. Portugal tem, como diz, tem relações, tomando os BRICS, tem relações históricas importantíssimas com todos eles, talvez com exceção da Rússia, embora tivéssemos sempre, que eu saiba, tivéssemos sempre boas relações, até porque estamos nos dois extremos da Europa, tivéssemos sempre relações institucionais e houve sempre, não me lembro realmente, de conflitos de qualquer tipo entre Portugal e a Rússia, mas Portugal e o Brasil, evidentemente, Portugal e a Índia, Portugal e a China, Portugal e a África do Sul. Bom, são países com os quais nós tínhamos relações bastante significativas, bastante fortes, e eu vejo que lá está, há negociações secretas que nós não temos conhecimento. Mas eu vejo que tudo isso, sobretudo nos últimos anos, eu diria talvez nos últimos 10, 15 anos, apesar de uma ou outra viagem, sobre as quais nós, infelizmente, nunca temos conhecimento dos respectivos resultados concretos, não é? Porque também não há escrutínio. Não há escrutínio parlamentar, nomeadamente, já falámos nisso aqui várias vezes, não é? Mas há, efetivamente, um grande afunilamento e então, depois do início, portanto, depois do ano passado, de fevereiro de 22, esse afunilamento transformou-se numa espécie de arregimentação, que ainda é muito pior, não é? E nós, lá está, com aquele cruzadismo fora de tempo do pelotão da frente, não é? Nós muitas vezes acreditamos que a nossa originalidade está em copiarmos aquilo que vem de fora, mas com uma convicção muito maior. Essa é a nossa originalidade. É uma concepção bastante exótica do que é ser original, não é? Nós temos o original, nós fazemos a cópia e carregamos as cores da cópia, pensando que, carregando as cores da cópia, em vez de ficar uma borrada, fica melhor que o original ainda. Essa tem sido a nossa grande originalidade. Agora faço um pouco de promoção, volto até ao meu livro, que tem um capítulo sobre isso, que se chama precisamente Do Pelotão da Frente. Quer dizer, porque, eu digo aí no livro, realmente há inúmeras, basta googlar, não é? Há inúmeras citações de todo o tipo de governantes, ao mais alto nível, em que dizem Portugal é o primeiro, Portugal está no pelotão da frente, na primeira fila, etc, etc, em coisas que nós não criámos, que, como se diz, vieram lá de fora. E nós, com esse maximalismo, pensamos que somos originais. Bom, não, estamos a ser pura e simplesmente arregimentados e orgulhosos de o ser. Há aqui um duplo movimento que é altamente preocupante e, para mim, chocante, não é? Para mim, absolutamente chocante. Portanto, o que é que quer que lhe diga? Realmente estamos a... Eu não quero utilizar palavras demasiado fortes, mas é verdade, estamos a trair a nossa memória histórica. É tão simples quanto isso. Se calhar estamos realmente a perder o tal pelotão da frente. E só para dar aqui uma correção, uma informação. Neste momento, os BRICS representam mais do produto interno bruto mundial do que o G7. Portanto, e nós temos esta possibilidade, que é uma possibilidade que nos é dado pelo passado comum, de ter uma relação de proximidade e poder capitalizar em termos bilaterais com isto, mas temos uma série... Olhe, por exemplo, em vez de ser no pelotão da frente a nível de investimento português na China ou de receber investimento chinês, de facto, em quantidade, estamos no pelotão da frente a tirar uma empresa como a Huawei do projeto do 5G.
Exatamente. Eu nem sequer seria tão ambicioso. Eu já não quero que Portugal esteja no... Não quero, acho que é irrealista pensar que temos que estar sempre no pelotão da frente. Eu ficava contente em que nós estivéssemos no pelotão do meio. Já era um grande feito, mas não, nós estamos, basta ver as estatísticas, que são os números, que são repetidamente avançados, não é? Portugal isto parece uma corrida de Fórmula 1, mas ao contrário, nós vamos sendo ultrapassados sempre, não é? Por seca e meca. Não é verdade, e há que, mesmo recentemente, para quem ainda se lembra disso, quando foi da grande crise de 2008, que depois se metamorfoseou, na crise da zona euro, nós precisávamos realmente de investimento e tivemos investimento, ainda há pouco tempo me recordavam isso, e tivemos investimento chinês. Portanto, a China tomou aqui posições, evidentemente, no interesse chinês, mas ninguém faz as coisas só por altruísmo, mas nós tivemos investimento em setores que nós consideramos estratégicos, da saúde, por exemplo, das comunicações, etc., quando realmente Portugal era uma espécie, era caricaturado, há talvez muita gente que já não se lembra disso, fazíamos parte dos chamados PIGS, que era uma coisa inventada, um acrónimo inventado por uma estimável revista chamada Economist, e Portugal estava até no primeiro, o P era de Portugal. E PIGS. E, portanto, faz-me lembrar um cartaz qualquer que andou aí há pouco tempo. Olhavam-nos como uma espécie de leprosos, porque gastávamos demais, porque há aquelas declarações depois de um ministro qualquer holandês, exatamente, sim. Bom, não vou repetir aquilo que ele dizia, não vale a pena, não quero ser inconveniente, mas numa altura realmente em que nós precisávamos de amigos, apesar de tudo, a China, no seu interesse, volto a dizer, investiu aqui, portanto, deu-nos um sinal de que Portugal não estava num asilo de leprosos, que havia aqui oportunidades a explorar, não é? E parece que agora nós estamos interessados em retribuir com esta patetice do G5, do 5G, desculpe. G5, acho que ainda não existe. Acho que é um avião, é da Gulfstream. Pronto. Portanto, eu sobre isso nem me apetece comentar, não tem qualquer justificação. É mais uma vez a arregimentação, é um reflexo da nossa arregimentação. Não tem outra explicação. Qual é a leitura que o Sr. Embaixador tem dos BRICS? Sendo que não é propriamente novo, nestes últimos anos, 3, 4, 5 anos, ganhou uma dimensão diferente e mostra, de facto, uma mudança de centro de pensar e de centros económicos também. É verdade, eu estive a ver o acrónimo, talvez tenha interesse para os espectadores, o acrónimo foi criado em 2000 por um economista-chefe, salvo erro, imagino, da Goldman Sachs. Da Goldman Sachs. Não foi nenhum chinês, nem malvado russo. Jim O'Neill. Jim O'Neill. Não foi nenhum malvado, não foi o Putin que avançou logo com esse nome. Com esse nome, nem o Xi Jinping, nem quem lá estava na altura. Não, realmente, portanto, os BRICS já fazem parte do panorama mundial há mais de 20 anos, entretanto. Bom, depois foi ganhando cada vez maior projeção. E os BRICS, a meu ver, estive a pensar um bocadinho só no assunto, os BRICS, a meu ver, traduzem, como estava a dizer, em primeiro lugar, um aumento do peso económico que não tinha ainda uma tradução institucional, uma vez que as chamadas instituições da governação global, supondo que ela existe, estão todas elas dominadas pelo espaço euroatlântico. Estou a falar no FMI, no Banco Mundial, as presidências, ora um americano, ora um europeu. As próprias Nações Unidas. Mesmo as próprias Nações Unidas. Conselho de Segurança. Haja em vista o papel absolutamente inexistente, que é chocante para mim, não é? Das Nações Unidas nesta crise, não é? Sim, as Nações Unidas, evidentemente. Mas outras instituições, se nós, por exemplo, a partir dos anos 90 também, a NATO, que é uma organização regional, arrogou-se o direito a si própria, não é? Atribuiu-se a si própria o direito de funcionar como uma instituição de governação global. Veja, as intervenções... Contra os seus próprios estatutos, não?
nós, na altura, voltamos aqui aos anos 90, quando eu estava na NATO, não é? Nós discutíamos incansavelmente a chamada alteração do conceito estratégico da NATO e, portanto, a NATO, em princípio, pelo Tratado do Atlântico Norte, a área de atuação da NATO, a NATO devia ser uma organização defensiva, o chamado famoso artigo 5º, não é? Ou seja, se qualquer dos membros da NATO for atacado, todos os outros têm, pelo menos teoricamente, a obrigação de o defender. Isto é o artigo 5º da NATO, portanto, uma organização de autodefesa, digamos assim. Mas a partir dos anos 90, portanto, a partir sucedendo à queda da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, a NATO começa a discutir a chamada intervenção fora da área, portanto, fora da área do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, fora da Europa e dos Estados Unidos, digamos assim. E, portanto, a NATO começa a arrogar-se o direito, que ninguém lhe deu, de se transformar numa organização global, de projeção global, que pode intervir, como interveio no Afeganistão, noutros países, ou então através de a chamada coligação dos voluntários, digamos assim, pronto, que não é diretamente a NATO, mas são países, Estados-membros da NATO. Nesse aspecto, portanto, essas discussões intermináveis e até bizantinas à volta do conceito estratégico têm como objetivo fazer com que a NATO sofra uma transformação profunda dos seus, porque o Tratado do Atlântico Norte continua em vigor, que eu saiba, nunca foi revisto, mas é uma forma de revisão, digamos, pela porta do cavalo do Tratado do Atlântico Norte, de forma que ela amanhã, por exemplo, possa intervir, eu sei lá, por exemplo, ali em Taiwan, por exemplo. Ser iniciadora, eventualmente? Sim, a partir do momento, a NATO está-se no fundo, acho eu, como eu leio esta evolução, a NATO está no fundo a arrogar-se o direito de funcionar como uma organização global, não é? Que tem a seu cargo a garantia da paz e da segurança internacional, que está na Carta das Nações Unidas, no capítulo 7º, salvo erro, e que, portanto, qualquer intervenção tem que ter o acordo, espero não estar a ser demasiado técnico ou chato, não é? Tem que ter o acordo de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, certo? Mas isso é uma competência específica das Nações Unidas, que é, efetivamente, a organização de vocação global por excelência, não é o caso da NATO. Portanto, aquilo que a NATO fez foi, digamos, fazer suas essas competências da Organização das Nações Unidas. Curioso é que ninguém fala, quando toda a gente fala na Ucrânia, ninguém fala nas Nações Unidas. Esqueceram-se que existia. Onde é que estão as Nações Unidas? Não... Teve intervenções pontuais, até que me parecem positivas, não é? Uma ou duas intervenções, muito bem, mas são intervenções meramente pontuais. Tem-se falado mais nas tentativas da Turquia, da própria China, de chegar a algum acordo... Sim, de Israel, exatamente. Mas NATO, nem por isso. Não, a NATO está... As Nações Unidas, não, a NATO é um dos contendores, não é? Unidas, não é contentor, é contendor. Sabe o que é que eu vejo? E agora que o senhor embaixador estava a dizer isto, a NATO parece um martelo, portanto, uma ferramenta de um carpinteiro, mas que agora decidiu que o martelo é que escolhe quais são os pregos que vai martelar, e o carpinteiro fica à espera, fica a olhar sem fazer o que quer que seja. Se tem um martelo é preciso que haja um prego. Não é? Mas é preciso que seja o carpinteiro a usar o martelo, não é o martelo que decide onde é que vai martelar. O martelo até agora parece-me que tem partido mais do que consertado ou pregado, o que quer que seja. Exatamente. Não é? E acha que é esta atitude destas instituições globais que faz com que os países que não estão dentro deste guarda-chuva ocidental olhem com desconfiança? Eu acho que sim, também estava a pensar nisso, de vez em quando até penso, não é? Estava a pensar nisso e eu acho que estes países, apesar de esta organização, digamos, esta concertação dos BRICS já ter algum tempo, não é? Eu acho que isto não corresponde propriamente a um impulso voluntarista. Eles são quase forçados pelo intervencionismo americano e pelo, digamos, hiper-hegemonismo americano. Eles são quase forçados a procurar outras soluções. Eles possivelmente até estavam bem como o mundo estava antes.
se houvesse algum equilíbrio de poderes, eles não iam forçar a nota. Eles estão a ser empurrados, e quanto mais a situação mundial se agravar, mais isso acontecerá. Fala-se muito, por exemplo, em desdolarização, mas não sei, alguém reparava outro dia que numa das últimas intervenções do Putin, não é? Ele prudentemente ele disse que não sei se foi assim tão claro, mas a ideia é esta, ele não falou em desdolarização, ele disse que aquilo que nós queremos é, digamos, diversificar o comércio internacional e os fluxos financeiros, etc., claro, não é? Através de outros instrumentos monetários, não é? Portanto, ele não quer propriamente acabar com o dólar ou acabar com os Estados Unidos, não. Realmente é uma velha ideia, não é? De haver uma moeda internacional, podia-se voltar outra vez ao Keynes, à ideia de um Banco Central Mundial, do Bancor e tudo isso. Pronto, eu não quero... Mas isso dá uma hegemonia e uma supremacia muito grande aos Estados Unidos, a utilização do dólar no comércio internacional. Sim. É por isso que há, digamos, esta luta, por assim dizer. E outra coisa, só para complementar, e o Sr. Embaixador poderá também dizer à nossa audiência, é que estes países não são propriamente amigos. Índia, China, Rússia não são, por assim dizer, os maiores dos amigos. Ou seja, ao longo do tempo, eles têm desenvolvido de alguma forma... Ao longo do tempo, eles têm desenvolvido de alguma forma uma relação, como o Sr. Embaixador estava a dizer, uma relação de quase... Como é que eu hei de explicar? Sim, ou seja, eles vão se suportando uns aos outros. Pois há conflitos bilaterais já antigos entre a Índia e a China. Houve também, já há bastantes anos, salvo ver, no final dos anos 60, atritos sérios entre a Rússia e a China também. Portanto, por isso é que eu estava a dizer, não há aqui um impulso voluntarista, aliás, porque estes países têm perfis económicos bastante diferentes. Alguns são importadores de matérias-primas, outros são exportadores de matérias-primas e de energia, o caso da Rússia e do Brasil, o Brasil de outras matérias-primas, a Índia, sobretudo, um país importador, não é? A África do Sul também, um país importador e exportador. Portanto, são países que têm perfis económicos muito diferentes. E que têm têm tido alguns incidentes, embora não tão graves como se quer por vezes fazer crer, pensar. Não é? Fazer pensar, tem algum que entre países vizinhos não é nada de extraordinário, e entre grandes potências como a Índia e a China não me parece nada de extraordinário. Mas, portanto, não há uma convergência talvez natural, seja económica, seja política, entre esses países. Por isso é que eu estou a dizer que eles são quase forçados a convergir. São quase forçados para reagir contra aquilo que eles veem como o excesso de protagonismo ou de hegemonia da parte dos Estados Unidos, sobretudo e isto acelerou a partir da guerra, não é? Na Ucrânia, por exemplo, com as sanções, que é no fundo o que são as sanções, são uma forma de militarizar as relações económicas internacionais, e curiosamente nós hoje temos países como a Índia e sobretudo a China, são países que defendem o livre comércio, e temos países como os Estados Unidos e a Europa que agora defendem, não tem outro nome, não é? Defendem um maior protagonismo nas relações internacionais. Há aqui uma inversão. Portanto, o lado que nós que éramos os grandes cavaleiros do comércio livre, da abertura dos mercados, tudo isso, nós agora aparecemos exatamente do lado contrário, e aparece a China a ter o discurso que os Estados Unidos tinham, ou a Europa tinha. Agora, repare, agora temos discursos completamente simétricos das duas partes, e nós aqui é que somos os protecionistas, falamos em reindustrialização, falamos em proibir, a exportação de semicondutores, tudo isso, em condicionar o investimento estrangeiro. Bruxelas já está a pensar, inclusive, o outsourcing de empresas europeias na China ser controlado. Condicionar o investimento estrangeiro, mas o curioso também é que são realmente os grandes arautos do comércio livre, indiscriminado, não é? E da
globalização que vêm agora com este discurso, passo o termo, como dizem os brasileiros, com a mesmíssima cara de pau. A mesmíssima cara de pau, quer dizer, não há outro termo. São os mesmos que vêm com um discurso completamente contrário e que, tomando ainda uma expressão feliz brasileira, não se enxergam. É que não se enxergam e não têm a memória, ou julgam que nós somos completamente tontos. E muitas vezes eu noto que as pessoas não têm a memória. Mas essa é que é a questão, Sr. Embaixador, porque nós quando olhamos para a maioria da população, para o grosso da população, sim, as pessoas alinham logo nessa narrativa inicial e têm um espírito crítico, ou não têm espírito crítico, e não analisam as coisas de uma forma mais profunda. Escolhem logo a sua tribo e a cor do seu clube. Pois, eu não quero estar aqui a anatomizar ninguém, a fazer um discurso falsamente sabedor ou coisa parecida, mas eu realmente muitas vezes fico bastante constrangido com aquilo que vejo e com a reação ou falta de reação de grande parte das pessoas. E é que não vale a pena tentar convencê-las do contrário, porque, ou pelo menos de pôr aqui e ali uma ou outra nuance, um ou outro contrapeso, porque somos imediatamente demonizados e somos imediatamente catalogados como trogloditas, sei lá. Tudo e mais alguma coisa. Quando olhamos para o potente económico que também são os BRICS, e relembrando que existem uma série de nações que já têm colocado as suas propostas para aderir aos BRICS, e nações tão diversas quanto a Arábia Saudita, o próprio Irão, aquilo que nós olhamos é que, em termos económicos, eles quase que nem precisavam do Ocidente, porque olhando para a balança comercial dos BRICS em 2022, tem um excesso de 387 bilhões de dólares, quando a Europa tem um déficit de 476 bilhões de dólares. Ou seja, alguma coisa eles estão a fazer que está a ser positiva para as economias e também para os cidadãos desses países. Pois são, enquanto, de uma forma muito genérica, a grande parte destes países são exportadores de matérias-primas e de energia, e são países também com um forte grau de industrialização, máxime a China, não é? Do lado de cá, nós sofremos um processo de desindustrialização, paulatino, mas parece-me quase irreversível, não é? E, portanto, nós transformámos-nos em grandes importadores de energia, matérias-primas e produtos industriais, porque pensámos que tudo isso, a indústria é suja, portanto, preferimos deslocalizar a indústria, a mão de obra fora da Europa e dos Estados Unidos é mais barata, portanto, era uma solução, pensávamos nós, de ganhar-ganhar, não é? Afinal, não é bem assim. E agora estamos a ter o outro lado da moeda e, precisamente, este conflito, esta guerra, eu acho que agiu como catalisador dessa consciencialização de que há um profundo desequilíbrio nas relações económicas internacionais. Nós hoje o que é que temos? Temos serviços e temos, nomeadamente, serviços financeiros. E aí, se o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa têm alguma força, é precisamente nesse quadro institucional que permite que, digamos, os investimentos financeiros sejam feitos, sobretudo, nas grandes praças mundiais, que são Wall Street, não é? Em Nova Iorque, e na City de Londres. E nós ainda temos pouca concorrência. Temos, salvo ver, como outras grandes praças financeiras, temos Singapura, por exemplo, temos Hong Kong, mas com muita presença. Um pouco começa, não é? Xangai, mas eu creio que realmente e repare, é outra coisa que também muita gente não tem consciência, além do comércio, a maior parte, eu estive a ver esses números também, a maior parte, a grande fatia das transações financeiras mundiais, das transações mundiais são transações financeiras não ligadas ao comércio, tem a ver com aquisição de ativos, sejam ativos imobiliários, sejam ativos financeiros, ações, obrigações, fundos de ações e obrigações, etc. E, portanto, essa
e até estava a haver números espantosos, não é? Que em relação, por exemplo, em relação às transações comerciais mundiais, o total das transações mundiais, portanto, abrangendo as transações financeiras, é 7 vezes superior. Portanto, quando nós falamos, aí está talvez um ponto fraco dos BRICS. Nós continuamos a dominar, quando eu digo nós, o Ocidente, continuamos a dominar os mercados financeiros. É verdade. Porquê? Porque nós desenvolvemos, acho eu, um quadro institucional que dá confiança aos investidores ou aos aforradores. Não é assim? Bom, apesar de todas as crises. Apesar de 2008. Exatamente, mas mesmo assim, repare, 2008 não teve um impacto significativo, pelo contrário, acho eu, no papel internacional do dólar como moeda de reserva internacional. Okay. Não teve um impacto significativo. É verdade também que, em termos de reservas mundiais, o dólar hoje em dia tem um papel menos, das transações, do total das transações, portanto, ligadas ao comércio ou não ligadas ao comércio, portanto, financeiras. O dólar teve um recuo de 72% à volta de 2000 em 20 anos e hoje em dia está nos 58%. Mas não nos esqueçamos que parte, portanto, dessa subtração do papel do dólar tem a ver com o euro, que não existia em 99. Pronto. Portanto, quanto moedas, por exemplo, como o Yuan, apesar de toda a dimensão económica da China, o Yuan tem um papel ainda relativamente limitado, à volta de 7%. Sim, aumentou bastante, era à volta de 1% para 7%. Acha que um dos grandes potenciais do BRICS também é, de facto, não ser um grupo de países que estão ligados por fronteiras comuns. Ou seja, a diversidade e a expansão daqueles que querem ser e que já são os BRICS, por exemplo, em contraste com aquilo que é a União Europeia. O que é? Terem um mercado único, sem fronteiras? Sim. De países que não têm fronteiras uns com os outros, muitos deles. Ao passo que a Europa é precisamente o contrário, não é? O espaço comum. Bom, a Europa tem um mercado único, não é? Nós temos um mercado único, mas que os países têm alargado. Fronteiras uns com os outros. Sim, têm fronteiras, mas também, olha lá, a China e a Índia também têm bem. E fronteiras. O Brasil tem, claro. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Eu não talvez, careceria de uma análise mais aprofundada, evidentemente. Mas eu não julgo que isso seja assim tão decisivo, porque, por exemplo, a Europa tem sido vendida como, e em parte é verdade, não é? Como um mercado único europeu, e começou, enfim, todo este movimento começou até por aí, chamadas 4 liberdades, circulação de pessoas, bens, capitais, serviços, não é? E, no entanto, isso não se refletiu, pelo menos a partir da criação do euro, em taxas de crescimento significativas, nomeadamente em economias chamadas periféricas, como a economia portuguesa, ou até economias mais centrais, como é o caso da Itália, que têm tido praticamente um ritmo de crescimento, têm estagnado praticamente. E quando se fala agora, eu acho extraordinário quando se fala agora que fazem-se projeções de crescimento da economia portuguesa, não sei se para 2023, de 6% e 7%, esquece que Portugal em 2020, salvo erro, a economia portuguesa contraiu 7%, ou uma coisa assim. Portanto, nós estamos ainda, em relação aos 2 últimos anos, estamos a chegar ao zero. Ainda não fizemos o break-even point. É outra coisa que as pessoas não têm consciência e, portanto, temos toda esta propaganda, mas extraordinária, mas ninguém vê por outro lado, ninguém vê esse crescimento no bolso. Senhor Embaixador Henrique Silveira Alguns Borges, veem, mas eu não posso deixar de estar aqui consigo. Eu sei que o Senhor Embaixador, para além de ter feito parte da NATO, também viveu de alguma forma um dos últimos conflitos que houve na Europa. Como é que analisa aquilo que continua a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e também à luz daquilo que foi esta última convulsão, ou eventual convulsão interna na Rússia? Está a falar do episódio do Prigozhin. Pois também pensei um pouco, começando pelo fim, não é? Sim. No episódio Prigozhin,
Eu vi, divertiu-me até a ver durante aquelas... Quanto tempo é que isso durou? 24 horas, não é? Foi. Mais ou menos, nem sei se tanto. Foi como o episódio das munições, que não sim. tinham munições, depois 24 horas depois já tinham. Pois, os títulos de toda a imprensa ocidental são espantosos, deviam pintar a cara de preto, com certeza, porque o Putin já tinha caído, o Putin estava preso, além dos múltiplos cancros que o Putin tem e todas as outras doenças fatais possíveis e imaginárias, isso já tinha antes, não é? Mas é uma vergonha, quer dizer, é uma vergonha aquilo que a imprensa e grandes altos responsáveis ocidentais disseram, as projeções que fizeram, olha, isto não significa amanhã o Putin até pode morrer e como qualquer um de nós pode tropeçar no passeio, cair, bater com a cabeça no chão e pronto. A longo prazo... A longo prazo é tal coisa, estamos todos mortos. Tudo pode acontecer, o futuro a Deus pertence, não é? Mas quer dizer, estarem a fazer de um episódio que afinal foi resolvido de uma forma absolutamente pacífica, não é? Pronto, com negociações muito eficazes, não é? E claro, mas agora continuamos também nesta senda, que afinal tudo aquilo que nós pensávamos, que dizíamos o contrário, mas agora também dizemos que tudo aquilo é absolutamente frágil, etc. Também já dizíamos, mas não tínhamos consciência. Agora, aí está a prova provada que aquilo é um castelo de cartas que vai cair, até pode acontecer, mas também pode acontecer em qualquer um dos países. Veja o que se passa agora, infelizmente, com estes motins em França, por exemplo. Veja aquilo que se passa nos Estados Unidos. Há maior convulsão em França do que propriamente na Rússia. Pois, aparentemente, sim, claro que era um motim militar. Era um motim militar. O que é que parece, eu não sou especialista nem coisa parecida, mas tenho visto muita coisa, não é? O que é que parece que se poderá, é uma hipótese ter passado, não é? No fundo estava prevista a integração, portanto, do grupo Wagner no exército regular russo. Porque também alguém escrevia, parece-me com alguma pertinência, que enquanto a Rússia teve a ofensiva, portanto, e ocupou rapidamente quase 20% do território ucraniano, os Wagner eram bastante úteis. A partir do momento em que a principal preocupação da Rússia parece ser manter o território e fazer uma guerra de atrito para desgastar ou então, pura e simplesmente, eliminar as forças armadas ucranianas e os seus apoios é mais difícil, evidentemente, portanto, através de uma guerra de atrito, portanto, com as linhas de defesa bastante robustas, várias linhas de defesa sucessivas, não é? Aí o grupo Wagner não teria, talvez, tanta utilidade e ter-se-ia transformado até num fator de perturbação. Não esquecendo também que o Prigozhin não é um militar, o que eu tenho visto é que não tem nenhuma experiência militar. Ele é um puro e simples, como nós diríamos, um empreendedor, neste caso um empreendedor da guerra e da morte. Mas agora não sei se... Mas, Sr. Embaixador, uma das coisas que me surpreende é que uns dias o que Prigozhin diz não é para dar atenção nenhuma, ou seja, ele enquanto não tem credibilidade para falar, mas nos últimos dias parecia que sim, que quando estava a falar era alguém que devemos colocar a nossa confiança. Eu não percebo esta bipolaridade constante da comunicação social. Já estava quase transformado num herói. Quem é que se lembra do grande herói na Venezuela, o Guaidó? Está completamente olvidado, não é? Bom, todo o Saddam também foi um amigo dos americanos. Lá está a grande frase do Kissinger, mais perigoso que ser inimigo dos Estados Unidos é ser amigo. O Gaddafi também já foi um grande amigo dos franceses. Chegou a ser um líder muito acarinhado pelo Ocidente, pelos franceses, até pelos americanos, etc. Até o próprio Bin Laden, não é? Também foi utilizado para combater a Rússia, o RSS, no Afeganistão. Portanto, não sei, eu acho que o nosso amigo Zelensky todos os dias devia pensar nisto e talvez rezar, não sei se... Bom, acha que isto se resolve a curto trecho? O quê? A guerra? Sim. Não tenho uma bola de cristal, mas aquilo que eu não vejo neste momento nenhuma plataforma possível de compromisso. Mas é claro, pode haver, a não ser que um dos lados ganhasse vantagem decisiva sobre o outro. Mas o lado russo, enfim, do lado de cá temos não só a Ucrânia, isto é uma guerra... Terminar?
Isto é uma guerra entre a Rússia e a NATO, não é? Eles têm... entre a Rússia e a NATO. Bem pensado. Pois, Ou não, talvez... não sou eu que o não digo. sabemos. Não sou eu que o digo. Muito bem. Sr. Embaixador Henrique Silveira Borges, muito obrigado por ter estado aqui Obrigado. connosco mais uma vez. Obrigado pelas suas opiniões e por nos tentar, de alguma forma, dar mais alguma informação para que podamos ter uma melhor opinião. Resta-me agradecer, desejar-lhe um ótimo fim de semana e não é possamos. Bom fim de semana.